E a verdade é que se eu falasse pra eu de 5 anos atrás que eu amo trabalhar de casa, eu juro que eu não ia acreditar, eu ia falar que é uma mentira. Eu lembro como em 2020 eu não conseguia parar na mesa do escritório, focar 100% por mais de meia hora. Eu fazia qualquer coisa que me chamassem pra fazer, o que me pedissem, o que fosse, mesmo que eu não quisesse fazer, mesmo que não fosse importante, eu desfocava pra fazer. Eu tinha bastante dificuldade tanto de estudar, porque eu tava na faculdade, quanto de trabalhar online, mas a vida dá voltas, a gente muda e tem mudanças que fazem toda a diferença. Estamos aqui no meu escritório, minha estação de trabalho, que fica na minha casa. Eu já trabalho de casa há 5 anos. Sim, no início da pandemia foi quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com design de marcas. Criei o meu negócio, né? Então, desde lá, eu trabalho em casa. No início, eu trabalhava da casa dos meus pais. Eu fiquei morando lá até início de 2022, eu acho. Era um pouco mais complicado, porque eu tava trabalhando pra mim. Daí, do nada, alguém me chamava pra fazer alguma coisa. Então, eu sei o quanto é complicado trabalhar de casa, principalmente com os pais junto. Imagino que também seja um pouco assim com filhos, mas isso aí vou ver no futuro. E claro que com esses 5 anos de experiência, eu peguei algumas dicas. E tem algumas coisas que fazem muita diferença no nosso dia a dia pra produtividade, pra eu conseguir me concentrar 100%, pra andar realmente com o meu trabalho. E uma das coisas que mais faz diferença, que eu sei que nem sempre é possível ter, é ter um escritório. Felizmente, no nosso apartamento, eu tenho um escritório e o Gílio tem um escritório dele. Então, apesar de nós dois trabalharmos de casa, a gente sente uma separação muito legal. Claro que quando um quer incomodar o outro, quer chamar pra alguma coisa, ou até pra dar uma dica, pegar algum insight, a gente se fala. Mas é legal que cada um tem o seu espaço, principalmente pensando na parte de reuniões. O Júlio fala muito alto em reuniões, então isso era algo que com certeza me incomodaria se a gente tivesse que trabalhar no mesmo escritório. E ele normalmente tem reuniões mais longas e mais frequentes do que eu, e eu preciso de momentos de foco bem longos. Hoje mesmo eu tô desenvolvendo uma marca aqui, e eu com certeza vou precisar de no mínimo 2 horas sem nenhuma interrupção para que eu consiga focar e entrar em um estado de flow. Isso é um conceito que eu acho bem interessante e a gente pode inclusive fazer algumas coisas para entrar dentro desse estado de flow. Segunda dica, que é ter uma segunda tela. Então, no caso, eu trabalho com o meu MacBook e daí eu tenho uma tela que vai complementar isso. Essa é uma tela de 27 polegadas da Dell. Eu, claro, como trabalho com design, eu preciso de uma tela que vai ter umas especificações um pouco diferentes, específicas para o meu negócio. Então, ele tem um perfil de cores muito legal. Ele vai ter uma parte de luz muito boa. É uma tela que eu gosto bastante, recomendo. Ela não é 4K, se eu não me engano. Eu acho que ela é 2K, não tenho certeza, mas eu vou colocar as especificações aqui. É uma tela que eu gosto bastante. Foi um colega meu designer que recomendou, falou que utiliza no estúdio dele só o monitor da Dell. Então eu acabei pesquisando bastante e comprei esse monitor da Dell aqui, já faz agora um pouco mais de 1 ano. E mudou completamente o meu fluxo de trabalho. É muito mais espaço para eu poder visualizar os projetos, facilita bastante na hora de criação e inclusive na hora de fazer reuniões, porque daí eu tenho 2 telas diferentes para poder mostrar, fica mais fácil. E continuando nessa área assim de hardware, uma coisa que faz muita diferença é esse fone de ouvido aqui. Eu comprei esse fone de ouvido no final do ano passado, em novembro, eu acho que foi. Porque tem um ponto muito negativo de trabalhar de casa, que é o barulho dos vizinhos ou de obras. Quando a gente está num prédio comercial, o horário da obra normalmente vai começar depois das 5, depois das 6 da tarde. E em um prédio que é residencial, o horário é ao contrário. Então tinha uma obra em outro andar, tinha uma obra em outro prédio, e eu
simplesmente enlouqueci. Porque tinha britadeira, tinha um monte de barulho. Foi levemente assim a gota d'água, porque mesmo eu utilizando o AirPods Pro, que tem um cancelamento de ruído, não tava sendo suficiente, eu tava desfocando muito. Então eu acabei comprando esse fone, que é o XM5 da Sony. Ele é um fone que tem um cancelamento de ruído maior, ele realmente abafa completamente a maioria dos barulhos. Tem alguém cortando grama, não escuto, então isso facilita bastante o meu foco. Gosto muito desse fone. Não é o fone da Apple, né, o AirPods Max. Eu já experimentei esse em loja e eu gostei bastante do AirPods Max, só que o valor é um pouquinho salgado demais. Sem falar que esse fone aqui, ele já foi R$2.500, tá? Então ele não é um fone barato de forma alguma. Acho que tem opções bem mais baratas, mas que não vão ter um cancelamento de ruído tão bom. E pra mim o importante era o cancelamento de ruído. Eu não estava acostumada a utilizar headphones, assim, eu tava muito mais acostumada a utilizar o AirPods. Inclusive, eu continuo usando o AirPods, principalmente pra academia, pra fazer reuniões também, eu prefiro. Eu acho que faz bastante diferença a gente ter bons fones de ouvido com cancelamento de ruído pra poder focar no nosso trabalho. De resto, eu acho que eu me adaptei muito ao home office. Meus amigos que não trabalham de home office, que sempre trabalharam em escritório, às vezes perguntam se eu não canso um pouco de ficar em casa, ou se consegue organizar a rotina junto com trabalhar em casa. Eu acho que, inclusive, esse é o ponto mais positivo de trabalhar em casa. Eu poder levantar, fazer o almoço com calma, ter um tempo tranquilo pra mim, ter uma alimentação mais saudável também. Eu, pelo menos em buffet, não sou a pessoa mais controlada. Então, se eu tivesse que toda hora comer na rua ou fazer marmita, acho que eu não seria tão feliz quanto comendo em casa, fazendo meu almoço, tendo meu tempo de descanso. E claro, se tem alguma coisa que eu preciso fazer, como receber prestador de serviço, às vezes é simplesmente lavar uma roupa enquanto está fazendo uma outra tarefa. Isso facilita bastante a minha rotina. Agora são 11h40, então inclusive já é o momento de eu levantar, ir para a cozinha e fazer o almoço de hoje. Bom, eu e o Júlio acabamos de almoçar. Hoje o almoço foi bem rapidinho de fazer. É um momento meu, assim, de eu desligar tudo do trabalho, conseguir focar em uma coisa só. Eu gosto que é um momento, assim, de desligar durante o dia, sem falar que é muito melhor pra nossa saúde fazer um almoço em casa, né? Agora às 2 eu tenho um compromisso fora, no caso eu tenho um dentista. Só antes de ir eu vou agora arrumar meu cabelo, que mais cedo eu não quis arrumar, porque é muito quente, tá muito úmido, inclusive por isso que eu vou arrumar meu cabelo, senão até não faria nada. Vou só arrumar um pouquinho a parte aqui da frente. Não tô afim de usar o Dyson, então vai ser a escova secadora mesmo, que vai mais rápido. Não precisa ser nada demais também, eu só vou na dentista e tenho uma reunião mais tarde. A reunião que eu tenho mais tarde é online, então vou voltar pra casa daqui a pouco. Pronto, agora meu cabelo já tá mais alinhado, com menos frizz. Eu vou só escovar os dentes e logo tô saindo. Bom, até que saiu um solzinho agora. Tô indo pra dentista, pegar minha plaquinha de bruxismo. Eu espero que seja muito tranquilo de dormir com isso, porque eu já tive que usar contenção de aparelho, foi muito chato. Mas esse é um dos benefícios de trabalhar tanto pra mim quanto de casa. Agora eu vou conseguir ir numa consulta de uma forma super tranquila. Então, daqui a uns 20 minutinhos ou menos, não sei. Vamos ver o trânsito. O trânsito em Porto Alegre melhora muito no verão. Meu fone de ouvido. Bora pra academia.
muito cansada. Gente, o que nós vamos comer? Ô, Júlio, vamos pedir sushi? Eu comprei pão pra sanduíche. Então vai ser sanduíche. E depois tomo banho e dormir. Sério, eu tô muito cansada.